A Espanha foi campeã da Copa do Mundo Feminina. E aí eu vim aqui pra gente bater um papo, pra gente falar um pouco sobre essa Copa, porque eu acho super válido falar. Uma Copa bem interessante, aconteceu muita coisa legal. Tem jogos bem interessantes. Então falar um pouquinho sobre essa Copa, minha experiência vendo essa Copa, beleza? Então, chegou ao fim a Copa do Mundo Feminina, uma Copa bem interessante. Eu vou falar para vocês aqui, eu fiquei bem surpreso com bastante coisa, com alguns jogos da Copa, achei bem interessante. Foi uma Copa com um horário bem complicado, né, para quem é do Brasil, os jogos de madrugada, então a gente tinha que ficar acordando de madrugada, era um pouquinho complicado, né? Por isso eu não consegui ver todos os jogos, eu não consegui ver, né, a maioria, porque realmente eram jogos que bem de madrugada e eu precisava dormir também. Mas eu peguei algumas seleções específicas e fui acompanhando os jogos delas, né? Eu acompanhei os jogos do Brasil, acompanhei os da Espanha também, por gostar muito do futebol da Espanha no geral, da Holanda pelo mesmo motivo, e de algumas seleções que eu achava favorita, né? Eu assisti alguns jogos da França, da Inglaterra, assisti jogos da Austrália também, porque era uma das anfitriãs, né? Eu achava interessante. Suíça, eu assisti alguns jogos ali, né, no percurso, mas eu assisti todos da Holanda, todos da Espanha, todos do Brasil que saiu cedo, né? Foram as seleções que eu mais vi jogos. Eu vi alguns do Japão também, inclusive o contra a Espanha. Então, eu vou falar, eu fiquei bem surpreso assim com o futebol apresentado, porque eu, eu, eu quando era menor eu não era muito de acompanhar o futebol feminino, confesso que eu não assistia nada. Aí agora, né, que eu cresci um pouco mais, que eu já tô querendo trabalhar com futebol, acompanhando bastante, então comecei a ver várias vertentes, né? E uma delas era futebol feminino, então eu acompanhava assim, alguns jogos de futebol feminino que passavam aqui na TV, né, do Brasileirão Feminino e tudo mais. Então eu ia assistindo alguns jogos, né? Eu assisti a final da Champions Feminina, assisti alguns jogos da Champions Feminina que passava ali no YouTube, eu conseguia acompanhar, então eu estava assistindo, eu achei bem interessante. Eu fiz um trabalho para a faculdade, né? Fiz uma reportagem sobre a Copa Feminina. Quem quiser ver, tá no Instagram, tá no TikTok. É só lá, @vestia14, que tá lá a reportagem para vocês. É uma reportagem bem curtinha, bem legal. Eu gostei bastante também de fazer. É bom que eu fui pegando mais experiência, eu fui tendo mais conhecimento sobre a modalidade, né, sobre o futebol feminino, e isso foi bem legal para mim também, porque quando eu fui acompanhar a Copa, eu já fui acompanhar a Copa com um olhar mais diferente, né, mais aberto. Então foi bem legal, eu fiquei bem surpreso. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as seleções que eu acompanhei. Eu acompanhei o Brasil, que começou muito bem, né, ganhando do Panamá, e aí depois não fez jogos bons, né, sofreu contra a França, não conseguiu ir bem contra a Jamaica, foi um jogo muito ruim do Brasil contra a Jamaica. Esse foi um dos jogos que eu assisti, eu fiquei bem incomodado, porque eu sabia que o Brasil tinha mais a apresentar e não conseguia, muito pelo nervosismo, acho, até, né, pelo estresse de ter que fazer um gol para se classificar. Então o Brasil errou coisas muito bestas. Teve aquele lance do escanteio, né? Que cobra um escanteio, aí ajeita a bola e a menina já tá impedida. E aquilo, nossa, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, como assim? Mas são coisas que acontecem, né? Infelizmente faz parte, não dá pra todas as seleções ganharem, né? Só tem uma campeã e o Brasil acabou saindo cedo nessa jornada. Mas é uma experiência que vai levar o Brasil a conquistar coisas maiores também, né? Acho que tudo é um degrau. Então, agora é trabalhar para conseguir ir subir nos degraus e chegar onde a gente deseja, que é o título da Copa do Mundo, né? E eu assisti os jogos da Holanda, foi a vice-campeã da última Copa, né? Então, eu gosto muito da Holanda. Então acabei acompanhando os jogos da Holanda, jogos bem interessantes. A Holanda jogou muito bem contra os Estados Unidos, fez um jogo muito bom. E mais uma coisa que me incomoda é que agora eu não vou lembrar o nome delas, mas a camisa 7 da Holanda, se não me engano, atacante. Sempre que ela tava no jogo, a Holanda ela meio que abdicava de jogar e só pegava a bola e lançamento nela.
foi muito isso contra a Espanha, né? E foi um jogo que a Espanha praticamente dominou a Holanda o jogo inteiro. A Holanda achou um gol no final lá, levou para prorrogação, mas acabou perdendo na prorrogação. Então a Holanda tinha um time bom, quando ela se propunha a jogar, ela jogava bem, mas em certos momentos ela meio que abdicava disso, ia para um tudo ou nada, e aí acabava se perdendo muito nisso. Então isso acho que pesou. Tinha uma defesa muito forte, as zagueiras da Holanda eram muito boas, então eu tava gostando também de ver. Assisti alguns jogos dos Estados Unidos também, que também não foram os melhores, né, dos Estados Unidos, que era a atual campeã. E ela deixou a desejar bastante alguns jogos, então até ser eliminada. E a Espanha, eu acompanhei muitos jogos da Espanha por gostar mesmo, né? Eu cresci acompanhando o Barcelona, vendo os jogos do Barça, vendo os jogos da Espanha, a Espanha de 10. E eu gosto muito desse estilo de jogo, né? Do toque de bola. E é muito interessante ver como a Espanha, no geral, tem esse estilo assim muito enraizado. Então a seleção da Espanha, ela joga muito assim também a feminina, né? Elas tocam bem a bola, rodam bem o jogo. Em alguns momentos elas têm o mesmo defeito que a seleção masculina tem, que ficou muito visível no jogo contra o Japão, né? Porque a Espanha praticamente dominou a posse de bola do jogo, controlava o jogo, tocava a bola, não conseguia finalizar, não conseguia concretizar as jogadas em gol. E aí o Japão chegava, finalização, gol, finalização, gol, finalização, gol. Acabou goleando a Espanha, né, no último jogo da fase de grupo, mas que não interferiu nada, a Espanha acabou passando. Vi alguns jogos da Inglaterra também, né, que era uma das favoritas, e que também não apresentou o futebol que todo mundo esperava, mas mesmo assim tiveram jogos muito interessantes, né? As Matildas, que é a seleção da Austrália também, foi bem legal de ver. O jogo contra a Inglaterra foi um jogo muito, muito legal, um jogo muito interessante ali, a semifinal da Austrália e Inglaterra, até o chegando no final ali, né, tava empatado, aí depois a Inglaterra conseguiu fazer 2 gols e se classificar. Mas foi um jogo bem interessante, eu gostei bastante dos jogos. Eu achei o nível dessa Copa muito interessante. Eu fiquei muito surpreso com o nível de futebol apresentado. Tiveram jogos muito interessantes, jogos legais de ver, que tiveram bastante gol, que tiveram jogadas bonitas. Um jogo bem organizado taticamente. Então eu achei muito interessante acompanhar essa Copa. Eu fiquei muito feliz vendo os jogos, assim. Era uma sensação da hora, assim, separar para ver os jogos. E às vezes de madrugada, né? E você acordava ali no sono, mas o jogo tava bom e entertendo. Então isso era bem legal, isso era bem interessante. Foi muito bom acompanhar essa Copa. E aí a Espanha se consagrou campeã, né? Campeã inédita, na sua primeira final. A Espanha que só participou de 3 edições de Copa do Mundo, então na primeira ela saiu na fase de grupos, aí na segunda ela saiu nas oitavas e na terceira já bateu campeã. Mas é um país também que investiu muito, né, no futebol feminino. Você vê aí o Barcelona no futebol feminino aí que conquistou Champions, tá sempre brigando aí na Champions, é o melhor time do futebol feminino, né, aqui na Espanha, ganha com tranquilidade de outros, é certo que tem que trabalhar esses outros também para deixar o Campeonato Espanhol mais competitivo, mas é visível o investimento, né? Se você começa a investir, se você começa a trabalhar nisso, vai dar resultados. É a Inglaterra que está fazendo isso, a Espanha está fazendo isso, então é nítido e deu resultados, né? Tanto que as duas estavam na final, tiveram esse jogo aí e a Espanha acabou saindo campeã. Muito legal, muito interessante, assim. E a Espanha com várias divergências, né, internas. Teve o caso delas com o treinador, que algumas jogadoras pediram o desligamento do treinador e tudo mais. E é até visível você ver assim, até na comemoração mesmo, que o clima não é um dos melhores com o treinador, mas elas meio que deixaram aquilo ali de lado e focaram no resultado, conseguiram, né? Não tem que deixar de ver isso, né? Uma coisa que tem que ser falada, tem que ver e tem que ser trabalhada lá dentro também. Não sei se o treinador vai continuar, se não vai continuar, né? Tem que ver. Teve o caso da Hermoso agora também, né? Que na hora de pegar a medalha ali, um dirigente deu um beijo na boca dela e um absurdo isso. Ela mesma deu entrevista falando que se sentiu desconfortável, que ficou sem reação. Então são coisas que tem que ser trabalhadas, tem coisas que tem que ser vistas, tem que ser apontadas para não acontecer de novo, porque realmente é muito feio ver isso acontecendo, ainda mais num momento desse, né? As meninas ali campeãs do mundo comemorando muito felizes e acontece uma coisa dessa, realmente é muito triste, é muito triste. Então eu espero que eles olhem para isso, apontem isso e resolvam isso, dê um jeito de resolver isso, comecem a trabalhar para resolver isso, porque precisa, não é porque ganhou que tá tudo bem, tá tudo certo e esquece os problemas. Não, tem que ver e tem que melhorar.
tem que melhorar, não pode deixar de melhorar, não pode deixar de apontar esses erros para que não aconteçam de novo. E então é isso, eu fiquei muito, muito feliz, né? Eu achei muito legal essa Copa Feminina, foi muito gostoso acompanhar, foi muito bom, né? Eu sei que tem gente que já olha e fala assim, nossa, futebol feminino e tudo mais, mas são pessoas de cabeça muito fechada, né? É difícil de entender. Assim, se você não gosta, tudo bem, gosto é gosto, né? Tem gente que prefere futebol feminino, tem gente que prefere futebol masculino, tem gente que não gosta de futebol. E, meu, tudo bem, tudo bem. A partir do momento que, por você não gostar, você não consegue aceitar que o outro goste e começa a ser preconceituoso e começa a falar coisas ruins, coisas ridículas, e aí é um erro. Deu tudo bem você não gostar. É só não assistir, é só não ir lá e ficar olhando, ficar falando mal, ficar sendo preconceituoso. Não tem porquê, sabe? Parece que tem gente que não consegue ficar sem aparecer. Mas eu gostei muito, fiquei muito. Foi muito interessante pra mim, né? Eu gostei bastante de acompanhar. Eu vou continuar acompanhando o futebol feminino. Eu gosto muito dos jogos da Champions League feminina. Os jogos do brasileiro, quando passa também, eu tô sempre assistindo. Então, eu fiquei muito integrado, foi muito legal, foi bem gostoso acompanhar essa Copa e já preparar para a próxima, tem Olimpíadas aí também, então vamos continuar acompanhando e vendo, porque é muito bom ver o futebol feminino crescendo, ganhando visibilidade, porque elas merecem e eu espero muito que isso continue crescendo, que elas continuem conseguindo conquistar o espaço delas, que é muito merecido e que daqui para frente só aumente, só ganhem mais visibilidade, que elas tenham mais sucesso. Eu torço muito para que isso aconteça, porque elas merecem demais. E é muito legal, fiquei muito feliz vendo essa Copa e a visibilidade que ela teve, como foi legal, muita gente acompanhando, muita gente vendo. Então foi bem, bem legal acompanhar e bem gostoso fazer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu a Copa aí, quiser comentar, falar sobre a Espanha, sobre a seleção brasileira, para quem vocês estavam torcendo, quem vocês estavam acompanhando. E coloca aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha. E obrigado para quem ficou até aqui, beleza? Valeu!